Então, pessoal, mostrando para vocês aqui com um pouquinho mais de detalhe como é que acontece o processo de pedogênese, imagina que eu tenho uma rocha sólida que começa a passar pelo processo de intemperismo, tá? Ou seja, ela começa a receber aqui a ação dos chamados agentes externos, tá? Principalmente a chuva, né? Imagina que a água começa a cair aqui nessa rocha, então a gente vai ter o intemperismo físico, né? O impacto, né, desse pingo de chuva aqui nessa rocha. Imagina que isso vai acontecer, né, com muita frequência durante milhares de anos, durante milhões de anos. Então isso vai aos pouquinhos contribuindo para a desagregação dessa rocha, né? Junto com isso, o acúmulo de água vai fazer com que haja também uma modificação química na estrutura dessa rocha. Eu sempre gosto de pedir aos meus alunos que imaginem coisas que a gente esquece às vezes do lado de fora, tá? Na varanda, no quintal, enfim, e a gente acaba deixando no tempo, a gente acaba deixando exposto aos agentes do intemperismo, né? Acaba deixando exposto à chuva, ao sol, ao vento. O que começa a acontecer com esse objeto? Ele começa a se deteriorar, ele começa a se desfazer, ele começa a se degradar, ele começa a esfarelar, né? E é a mesma coisa que acontece com a rocha. Só que, obviamente, por conta da própria natureza da rocha, né, ela demora, né, um pouco mais para mostrar essa desagregação. Ela demora um pouco mais para demonstrar ali que ela está se modificando efetivamente, estragando. Tá? Você coloca, por exemplo, um móvel do lado de fora, uma cadeira, uma estante, enfim, isso vai estragar muito mais rapidamente do que, obviamente, uma rocha, né? Mas o processo é muito parecido. Certo? Ele está exatamente ali exposto aos agentes do intemperismo e por conta disso vai havendo a desagregação. Tá? Bom, se não houver declividade, ou seja, se a rocha não estiver inclinada, a tendência é que essa água comece a penetrar aqui na rocha, né, e comece a causar as chamadas alterações químicas. A rocha começa, entre aspas, a estragar, né, e começa a dar origem ao que a gente vai chamar de solo. Né? No primeiro momento, os solos são mais rasos, e isso vai fazer com que a gente tenha vegetações mais modestas, mas na medida em que a água vai cada vez mais penetrando aqui no interior da rocha, ela vai desagregando mais ainda o material, o solo vai evoluindo, né? A gente vai chamar por conta disso, né? Esse solo que está no início do processo de formação de solo jovem, até que ele chega até um momento em que a gente chama, né, de solo maduro, ou seja, a água já penetrou aqui bastante, a rocha já foi muito desagregada. Nessas camadas superiores aqui, que a gente chama de horizonte zero, tá? Ela tem uma camada rica em humus, ou seja, em matéria orgânica. A gente não consegue perceber aqui nenhum resquício da rocha matriz, nenhum resquício da rocha original. A gente vai precisar cavar aqui para poder tirar exatamente um testemunho, para poder ter noção de qual é a origem, né, qual é a rocha que deu origem a esse solo, né, de maneira mais específica. Então, quando o solo está mais profundo, ele já permite aí, já dá aí a possibilidade, inclusive, de gerar, né, uma vegetação um pouco mais densa, né? A vegetação mais densa, a vegetação de maior porte, ela vai precisar de um solo mais maduro, né, exatamente porque ela vai precisar de um solo mais profundo para poder estender suas raízes. Tá? Então, de uma maneira geral, quanto mais plano for o terreno, né, mais profundo a tendência, né, do solo. Porque dá tempo da água poder escorrer aqui, dá tempo da água poder penetrar, da água poder desagregar a rocha, né? E outra, né? Com uma menor declividade, com um terreno mais plano, eu não tenho perda de material, né? Eu não tenho perda, eu tenho menos perda de solo. Né? Imagina um lugar em que o solo, em que a rocha está numa declividade muito grande, na medida em que os agentes do intemperismo vão atuando, o material vai caindo, né? E aí você forma solo, né, no fundo do vale, né? E não exatamente onde está a rocha matriz, a rocha que deu origem ao solo.
Então, onde eu tenho aqui terrenos menos íngremes, né, terrenos mais planos, normalmente eu tenho a formação de solos mais profundos, né, e isso dá a possibilidade de eu ter uma camada de vegetação um pouco mais densa. Uma vez que eu tenho a formação do solo, eu passo a estar suscetível a isso aqui, né? Passo a estar suscetível ao processo de erosão. Isso aqui é um processo de erosão que acontece numa área que é relativamente urbanizada, né? Há pessoas aqui vivendo, e esse é um dos perigos do processo de erosão, não só a perda de solo em áreas rurais, mas o que pode acontecer em áreas urbanas. E aí o curioso é que a erosão ela também acontece por conta dos agentes do intemperismo, né? Isso que vocês estão vendo aqui, esse corte, né, que vocês estão vendo, essa ravina, ou vossoroca, ela também é causada por conta da água, né, a água penetrando aqui, a água carregando esse material, levando esse material embora, acaba cavando esse buraco e causando problemas, como eu disse, não só para a área rural, mas também para a área urbana, né? Então, tanto o processo de pedogênese, essa questão é curiosa, quanto o processo de erosão, elas têm como origem nos seus processos aí os agentes externos. Né? Só que a pedogênese é a desagregação da rocha que vai formar o solo e o processo de erosão é justamente o processo de desgaste, né? Normalmente quando já há o solo formado. Tudo bem? A partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui de formas de relevo que são modelados pelos chamados agentes externos. Né? Então a gente vai ter um rio, isso aqui são as cataratas do Iguaçu, aqui no Brasil. Né? Então a gente tem um relevo de planalto, onde estão sendo formados cânions, no primeiro momento, e daqui a milhões ou milhares de anos, dependendo também do nível da intervenção humana, a gente pode evoluir para relevos como esse aqui, como é o Grand Canyon, aonde o rio já fez uma escavação bastante profunda, nesse caso aqui o Rio Colorado, né, fez uma escavação bastante profunda. Em dado momento o rio muito provavelmente estava aqui em cima, né, mas aí o atrito da água do rio com o fundo do seu leito acabou cavando aos poucos o material, certo? E cavou exatamente esse cânion. Então, provavelmente ou possivelmente, a evolução de um vale, como que a gente acabou de ver, que está sendo formado nas cataratas do Iguaçu, aqui, ó, a evolução desse relevo pode vir a ser a formação de cânions tão grandes quanto o Grand Canyon que vocês viram ali, certo? Esse aqui. Bom, esse é um outro tipo de formação de relevo ligado aos agentes externos, mais especificamente aí a ação do mar. O que a gente está vendo são duas falésias, certo? No litoral do Brasil, mas especificamente no Nordeste, no Rio Grande do Norte, na Praia de Pipa. As falésias elas são exatamente construídas por conta do atrito que as ondas do mar causam quando batem aqui na costa, ok? É claro que também há aqui a interferência da variação do nível dos mares e oceanos ao longo do tempo, e o produto disso vai ser exatamente aqui a falésia. Esses são exemplos de formas de relevo construídas a partir do intemperismo eólico, da erosão eólica. O que acontece aqui é que o vento ele consegue levantar sedimentos mais próximos à superfície, com mais volume, então ele acaba desgastando mais a base desses relevos do que o topo, e eles dão a ação conjugada do vento com os agentes internos, formam essas estruturas aqui que a gente chama de Inselberg, que na verdade são topos aqui de rocha que ficam expostos exatamente porque o vento acabou carregando o material do entorno
essas rochas elas foram soterradas. Tá? Isso vai acontecer muito no Nordeste brasileiro, principalmente por conta da variação do nível dos mares. Né? Então, o mar avançou, houve depósito de sedimentos. Quando o mar recuou, ele deixou esses sedimentos aqui no entorno do topo dessas montanhas, né? Da rocha matriz, da rocha mãe. Os Inselbergs funcionam como ilhas, né? Só que, ao invés de estarem cercadas por mar, estão cercadas por sedimentos. Okay? Aqui são as chapadas, tá certo? Muito comuns aqui no Brasil, né? A maior delas é a Chapada Diamantina. É um processo de formação bem complexo, inclusive, né? Que começa com uma rocha matriz, que também passa por um processo de desagregação, é soterrada pelo mar, e depois o recuo do mar expõe o relevo, que acaba tendo essa forma por conta também do vento. O vento também acaba, basicamente o vento aí, mas também, claro, né, a chuva, né, acaba esculpindo esse relevo de topo mais aplanado, né, cercado aí por uma parte mais rebaixada. Bom, e aqui, né, só para a gente poder finalizar, um exemplo de um símbolo, né, um cartão postal aqui do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar, que foi produto da hipirogênese, né, mas que foi esculpido ao longo do tempo pelos agentes do intemperismo, a chuva, o vento, o mar. Então, hoje a gente tem uma montanha muito mais rebaixada, de topo muito mais aplanado, né, tanto o Pão de Açúcar quanto o Morro da Urca, do que eram no passado, exatamente por conta da ação dos agentes do intemperismo. Tá? Um último agente ali, que não faz muito parte da realidade do Brasil, mas que tem uma responsabilidade grande no processo de desgaste de rochas no mundo, é o gelo, né? São as geleiras. Tá? Então, principalmente o acúmulo de água no verão, o congelamento e depois o degelo, faz com que aconteçam fraturas, faz com que aconteçam avalanches. Então, a erosão causada pelas geleiras, ela no mundo, ela tem uma contribuição, a nível mundial, ela tem uma contribuição bastante grande em termos de material que é erodido e que é transportado. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi uma base conceitual para que a gente possa, a partir dessa base, nas nossas aulas de revisão, fazer os exercícios do Enem para justamente poder fazer uma preparação mais específica, como eu disse lá no início, lá no primeiro vídeo, uma vez que vem aparecendo cada vez mais essas questões na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Um outro recado que eu queria deixar para vocês aqui, a gente vai falar de maneira mais específica da geologia do Brasil quando a gente estiver falando de domínios morfoclimáticos. Tá? Aí sim a gente aborda características mais específicas da geologia brasileira. A intenção desses primeiros vídeos era justamente dar mais uma base conceitual para vocês, tá certo? E aí a gente agora parte para os exemplos mais práticos quando a gente estiver falando especificamente das regiões brasileiras e dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Tudo bem? Forte abraço para todo mundo, bons estudos.